Muito bem, seja bem-vindo ao canal Saber Física, avançando no conhecimento. Hoje nós vamos falar de gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Muito bem, os gráficos que você vai ver na aula de hoje foram retirados do site brasilescola.com. Então, vamos começar a nossa aula. Nós sabemos que para que o movimento seja retilíneo uniformemente variado, nós precisamos que haja uma aceleração e que esta aceleração seja constante por obrigação, porque o termo movimento retilíneo uniformemente variado quer dizer o seguinte: primeiramente, tem que existir um movimento, depois, a trajetória tem que ser retilínea, e esse uniformemente indica que a aceleração é constante, e esse variado está fazendo uma observação a respeito da velocidade. A velocidade tem que ser variável, uma vez que existe uma aceleração. Muito bem. Então, se a aceleração é constante, o gráfico da aceleração vai nos mostrar uma reta paralela ao eixo dos tempos, porque o tempo vai passando, mas a aceleração permanece constante. Aqui, esse valor. E se a aceleração for positiva, o gráfico vai mostrar um eixo da aceleração acima do tempo. E se a aceleração for negativa, o gráfico vai ter a aceleração abaixo do eixo dos tempos. Ok? Agora, eu quero que você pare um pouquinho e observe a seguinte questão. Vamos imaginar uma relação geométrica desta figura. Vamos imaginar que o tempo inicial T1 está aqui e um tempo final T2 esteja aqui nesta posição. Eu quero saber qual foi a velocidade adquirida, ou melhor, qual foi a variação da velocidade do móvel do instante 1 até o instante 2. O que eu quero dizer com isso? Você sabe que a velocidade varia a partir desta equação. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Se eu pegar a velocidade inicial e jogar para o lado esquerdo, fica v menos v0, que é igual a a vezes t, certo? O v menos o v0 é a variação da velocidade. Então, a variação da velocidade é a aceleração multiplicada pelo tempo. Ótimo. O tempo foi de t1 até 2. A aceleração é a constante. E quanto foi a variação da velocidade? Se o móvel parte com uma dada velocidade no instante t1, qual será a nova velocidade desse móvel no instante t2? E se eu fizer a velocidade final menos a velocidade inicial, eu tenho uma variação da velocidade. Como fazer isso? A variação da velocidade. Note que a variação da velocidade é a vezes t. Esse t indica o tempo decorrido desse movimento. O t então seria o t2 menos o t1, que seria esta reta daqui, ó. E o a é esta reta aqui apontada na nossa figura. Então, se eu pego esse a e multiplico por esse t, eu tenho a variação da velocidade. Mas você pode observar que se eu pego o a e multiplico pelo t, eu tenho a área desta figura. Então, eu posso dizer que a variação da velocidade é igual à área desta figura, mais ou menos. Eu quero dizer mais ou menos por quê? Porque quando você fala de área, você fala de uma dimensão em metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados e assim por diante. Quando você fala de velocidade, você está falando de metros por segundo. Então, a dimensão da área não é a mesma da velocidade, mas aqui coincide o valor numérico. Ou seja, eu posso dizer que a variação da velocidade é numericamente igual à área da figura. Que figura? A figura formada no gráfico da aceleração. Então, você já sabe que quando você tem um gráfico de aceleração e se pede qual é a variação da velocidade num dado intervalo de tempo, basta você calcular a área formada pela figura. Muito bem, agora vamos passar um pouquinho para o gráfico das velocidades. Eu tenho aqui o gráfico 1 e o gráfico 2.
No gráfico 1, no gráfico 1, a reta do gráfico está inclinada com o ângulo de inclinação voltado para a esquerda. E no gráfico 2, a reta está inclinada com o ângulo de inclinação voltado para a direita. Nesta questão, a inclinação diferente, uma para a esquerda, outra para a direita, nós temos que lembrar que a aceleração é o coeficiente angular da expressão que representa a velocidade. Volta aqui. Nesta equação aqui. Aqui eu tenho uma comparação com a função de primeiro grau. F de x é igual a ax mais b. Onde o f de x seria a nossa velocidade, o b seria a velocidade inicial, que é uma constante, o x seria o tempo e o a seria o a de aceleração. Então, o coeficiente angular da nossa função é o a, é a aceleração. E o coeficiente angular, aqui, ele indica o sinal da aceleração também. Correto? Quando o coeficiente angular, quando esse ângulo está apontado para a esquerda, a aceleração é negativa. Quando ele está apontado para a direita, a aceleração é positiva. Muito bem. A velocidade, nesse caso, ela está se reduzindo de V0 para 0. Portanto, eu posso dizer que a velocidade está caindo o seu módulo de V0 lá em cima para 0. E o que nós temos também de ser espertinhos para observar é o seguinte, que existe uma regrinha que fala do movimento acelerado e do movimento retardado. Qual é a regrinha do movimento acelerado? Diz que a aceleração e a velocidade devem ter sinais iguais. Sinais iguais, porque uma pode ser positiva e a outra pode ser negativa, mas se os sinais forem iguais, o movimento é acelerado. Se a aceleração e a velocidade possuírem sinais diferentes, o movimento é retardado. Então vamos analisar o seguinte: a reta está aqui com essa inclinação, com o ângulo apontado para a esquerda, aqui você pode observar. De 0 até V0, a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Então, de V0 até 0, o movimento é retardado. Mas se o gráfico continuar aqui estendido, ó, você pode observar que eu vou ter velocidades negativas abaixo de 0. Por exemplo, nesse ponto aqui, um t qualquer aqui. A velocidade nesse ponto é uma velocidade negativa, porque está abaixo de 0. Então, a aceleração continua negativa, porque a inclinação da reta é a mesma. E aí eu posso dizer que se a velocidade for negativa e a aceleração também negativa, o movimento é retardado. Então, abaixo do eixo dos tempos, a velocidade toda é negativa. E aí o movimento vai ser o quê? Acelerado. Então, na parte de cima o movimento é retardado e na parte de baixo o movimento é acelerado. Mas, observando aqui no outro gráfico, nós temos esta reta que você está observando. A aceleração é positiva. As velocidades acima do eixo dos tempos são velocidades positivas. Então, acima do eixo dos tempos, aqui para esse gráfico, o movimento é acelerado. Mas se nós tivéssemos, deixe-me mudar de cor aqui para ficar mais legível. Se nós tivéssemos uma reta indicando a velocidade, a aceleração positiva, mas partindo daqui de baixo e subindo aqui. Esta reta, você pode observar, a inclinação dela é para a direita, então a aceleração é positiva. Mas até aqui, ó, da velocidade inicial até a origem do gráfico aqui, a velocidade é negativa, porque a velocidade inicial é negativa e indo até 0 ela é toda negativa. Abaixo do eixo dos tempos a velocidade é negativa, com aceleração positiva. Aqui, nesse pedaço, a aceleração negativa, a aceleração positiva, a velocidade negativa. O movimento é o quê? O movimento é retardado. Mas nesse outro pedaço aqui, a velocidade é positiva.
E a aceleração também é positiva. Então nós temos um movimento o quê? Acelerado. Essas observações precisam ser feitas. Mas eu quero que você também perceba uma outra questão. Se você me permite, eu vou apagar aqui essas anotações para eu falar de uma observação muito importante. É semelhante ao gráfico da aceleração. Você vai perceber assim que eu terminar de apagar estas anotações. Observe o seguinte. O que é a variação de espaço? Vamos lembrar? Olha só. Nós temos uma equação que diz que o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração dividido por 2 vezes t ao quadrado. Não é verdade? Isso aqui é a função horária dos espaços. Se eu pegar esse espaço inicial e jogar para o lado esquerdo, fica S menos S0, que é igual a tudo isso que nós temos aqui do outro lado. E esse S menos esse S0 não é o ΔS? Muito bem. O ΔS é a variação de espaço, ou seja, o caminho percorrido. E se você observar, o ΔS é V0 vezes T mais A sobre 2T ao quadrado. Não é isso? Isso. Então agora observe o seguinte. No gráfico da velocidade, eu vou usar esse gráfico da parte de baixo e nós vamos colocar aqui, ó, de 0 a V0, nós temos um valor para a velocidade inicial. De 0 até V, lá em cima, nós temos um valor da velocidade final. Então, de propósito, vamos conferir a área desse gráfico. Olha só, vamos conferir a área desse gráfico. Vamos fechar aqui a figura. Nós temos um trapézio, não é isso? Onde a sua base maior, que é esta parte aqui, é a velocidade final. A sua base menor, que é esse pedaço aqui, é a sua velocidade inicial. E a altura desse trapézio é o t, o tempo. Muito bem. Esse trapézio tem, então, uma área. Vamos conferir a área desse trapézio? A área do trapézio é igual a base maior mais base menor, que multiplica pela altura e divide por 2. Isto é a área do trapézio. Então, a área do trapézio é a base maior é o V. V mais a base menor, que é V0. V0. Isso tudo multiplica pela altura, que é T. Correto? Divide por 2. Muito bem. Divide por 2. Muito bem. Mas eu sei também que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais A vezes T. No lugar de V, então, aqui, eu vou substituir essa expressão, V0 mais AT. Vamos aqui, então, puxar um pouquinho para cima. A área é igual a... No lugar do V, eu vou colocar V0 mais AT, correto? Abre um parêntese. E eu vou colocar um colchete aqui que vai ficar melhor. E, dentro de parênteses o V, que é V0 mais AT. Correto. Este é o V, mais o V0. Beleza? Mais o V0. E agora eu vou fechar esse parênteses que multiplica por T, que divide por 2. Ótimo. Então, se você fizer a multiplicação aqui, ó, do T para V0 mais AT e do T para o V0, fazendo uma distribuição aqui, uma propriedade distributiva, vamos puxar para cá, vai ficar assim, ó, A é igual, o T vezes V0 é V0T. O T vezes AT é AT ao quadrado. AT ao quadrado. E o T vezes V0 é V0T. V0T. Muito bem. Esse negócio não está funcionando direito aqui. Mas tá. Divide por 2. A é igual. Nós não temos 2V0T. Então 2V0T. O 2 do V0T corta com esse 2. Fica V0T.
E o 2 não corta para o AT ao quadrado, porque o AT ao quadrado não tem 2. Então fica mais AT ao quadrado. Note que V0T mais AT ao quadrado sobre 2, aqui tem 2 também, não é isso? É o ΔS. É o ΔS. Então, se o A é a mesma expressão do ΔS, eu posso dizer que o A, a área, também é numericamente igual à variação do espaço. Ou seja, num gráfico da velocidade, a sua área é numericamente igual ao espaço percorrido ao longo do tempo observado. Ok? Vale esta regrinha para velocidade também. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho do gráfico ou dos gráficos do movimento uniformemente variado para o espaço. Como o espaço é uma função de segundo grau, é lógico que o gráfico vai ser uma parábola. Então, esta parábola pode ter a concavidade voltada para cima, como é o caso do gráfico de cima, e pode ter a concavidade voltada para baixo. Certo? O que me diz essa concavidade? A aceleração do movimento pode ser negativa ou positiva. Se a concavidade for voltada para cima, que é o caso desse gráfico de cima, a aceleração é positiva. Se a concavidade for voltada para baixo, como é o caso desse gráfico aqui, a aceleração vai ser negativa. Então, eu posso ver o sinal da aceleração só pela concavidade? Sim. Por quê? Porque a concavidade, se ela é para cima ou para baixo, é dado pelo coeficiente A da função de segundo grau. Lembra que a função de segundo grau é f de x, que é igual a ax ao quadrado, mais bx, mais c. O t é o nosso x aqui, a nossa variável independente. Ele está ao quadrado. E a letrinha que está do lado dele é o coeficiente que indica essa direção, ou sentido, como é que diz? A concavidade da parábola, não é isso? Então, se o a está do lado do t ao quadrado, esse a de aceleração é o mesmo que esse coeficiente a da função de segundo grau. Então, ele vai indicar para nós se a concavidade da parábola é voltada para cima ou para baixo. Agora, eu quero que você observe outra coisa. A parábola tem seus vértices. Então, está aqui um vértice da parábola. Aqui está o outro vértice da parábola. Nesse ponto de vértice, a velocidade do móvel é igual a zero. Porque nesse ponto está ocorrendo a inversão de sentidos. Porque enquanto está no ramo esquerdo aqui, a velocidade, né, do nosso móvel, você pode observar que existe uma velocidade, porque o valor do espaço está modificando aqui nessas trajetórias aqui, ó, nesse ramo do nosso gráfico. O espaço está caindo aqui, ó. O espaço está caindo. Mas após esse instante, o espaço volta a subir. Então, a velocidade do móvel, no ponto em que há uma inversão de sentido, tem que ser zero, porque ele para mudar o sentido. Então, nesse ponto, o movimento começa a inverter o seu sentido, ir para cima. Aí eu posso dizer que nesse ponto há uma inversão de sentido. E obrigatoriamente, quando há inversão de sentido, a velocidade tem que ser zero. Muito bem. Nós temos aqui a velocidade do móvel negativa nesse primeiro ramo aqui, ó. E a velocidade do móvel no segundo ramo dessa parábola vai ser positiva. Mas por que isso? Eu quero que você observe o seguinte. A velocidade, ela indica a tangente da curva do gráfico. Vamos pegar um ponto aqui como exemplo. Esse ponto. A tangente a esse ponto é uma reta que vai ser mais ou menos assim, ó. Isso aqui é a tangente. E essa tangente está inclinada, você pode observar, ela tem uma inclinação aqui, ó, para a esquerda. Correto? Se a inclinação dessa tangente é para a esquerda, indica que a velocidade é negativa. Vamos pegar o ponto do outro lado. A tangente a esse ponto seria uma reta desse jeito. E a inclinação dessa reta está para a direita, então a velocidade será positiva. Ou seja, a inclinação da reta tangente a um dado ponto vai indicar para mim a velocidade. E essa velocidade vai ser positiva se a inclinação for para a direita. E essa velocidade vai ser negativa se a inclinação for para a esquerda. Então, nesse primeiro ramo, o ramo da esquerda, a velocidade toda vai ser negativa. Como a aceleração desse movimento é positiva, no ramo da esquerda aqui, o movimento é retardado. E do outro lado, como a velocidade é positiva
e a aceleração do movimento é positiva, o movimento vai ser acelerado, ok? Agora observa a parte de baixo, o gráfico, quando a aceleração é negativa. Vamos observar um ponto do lado esquerdo do gráfico, da parábola, porque você pode observar que ela é partida ao meio aqui. Então eu tenho um ramo esquerdo e o lado direito, não é isso? Aqui a nossa reta tangente, ela vai ser mais ou menos assim, ó. A inclinação dessa reta tangente é para a direita. Então nesse lado esquerdo, a velocidade é positiva. Vamos pegar aqui um outro ponto do outro lado e vamos ver a tangente dele. Então a tangente está com a inclinação para a esquerda. Muito bem. A velocidade do lado direito do gráfico é negativa. Então, como a aceleração é negativa, porque a concavidade está voltada para baixo, o lado esquerdo, a velocidade sendo positiva, o movimento é retardado, porque velocidade positiva, aceleração negativa, movimento retardado. Do outro lado, a velocidade negativa e a aceleração negativa, o movimento é acelerado. Então nós podemos ter o movimento retardado e acelerado para o gráfico das posições de um lado e do outro. Basta observar o sinal da velocidade olhando a tangente. E a aceleração, porque a aceleração negativa com a concavidade voltada para baixo e a aceleração positiva com a concavidade voltada para cima. Mas a posição inicial, olhando para o gráfico, será que tem condições de encontrar? Sim. Observe o seguinte, se eu tenho um gráfico das posições em função do tempo para o movimento uniformemente variado, se o gráfico tocar aqui o eixo das posições e faz isso daqui, por exemplo, ó, faz essa curva. Nesse pedaço aqui, no ponto em que o gráfico tocou o eixo das posições, o instante é zero. Então aqui nós temos a posição inicial. Posição inicial. Se o gráfico... outra coisa, o gráfico pode passar do lado do segundo quadrante ou para o terceiro quadrante? Não pode. Por quê? Porque no segundo e no terceiro quadrante os tempos ou os instantes serão negativos. Não existe instante negativo. Ou seja, para o gráfico do espaço, da aceleração e da velocidade, a ocupação vai ser só no primeiro quadrante do gráfico e no quarto quadrante do gráfico, onde os tempos ou os instantes são positivos. Então, quando a parábola tocar o eixo das posições, o instante é zero, ali configura-se a posição inicial. E para esse gráfico, tem aquela ideia da área do gráfico correspondendo a alguma coisa? Não. Para este gráfico aqui, a área do gráfico não vai nos fornecer algum resultado que para o ensino médio seja válido. Então, estas informações é preciso que sejam bem absorvidas. Volte o vídeo novamente, veja os detalhes e tente resolver alguns exercícios utilizando desses conhecimentos que você adquiriu aqui nesta videoaula. Então, um forte abraço do professor Éder e até o nosso próximo encontro.